Las Vegas turn right here under your dresser. Boa noite. E eu tô aqui. Ei, Pri. Tô aqui tentando transmitir no YouTube. Ei, ma! Nossa, gente, essa luz tá muito forte. Hoje vai ser o dia dos problemas técnicos. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa luz aqui. Porque ela não vai pra dar cor dela. Ah, controle errado. Boa noite, boa noite. Fabi, eu não tô conseguindo entrar no YouTube. Tô com uns probleminha técnico. Deixa eu ver. Chororô. Já na cama, mas com você. Que delícia. Toim, toim, toim. Ah! É, eu também acho, também acho. Hoje vamos fazer só pelo Instagram. E aí o YouTube depois a gente vê como que a gente faz, né? Boa noite para todo mundo que tá entrando. É isso, gente. Tava tão bonitinho aqui no YouTube, mas eu não entendi como que eu faço para ele para o ar. Tava só na programação. Deixa eu ver aqui. Tcharam. Se eu não conseguir achar, vai ser assim mesmo. É. Depois a gente arruma isso. Transmitir ao vivo. Ah, muito difícil. Oiê! Rafa! Bom, boa noite. Vamos lá, então, né? É o que temos, né? Vamos desapegar da perfeição do momento, da perfeição da live no YouTube, que depois a gente vê o que está acontecendo. Boa noite, boa noite, boa noite, né? Feliz de estar aqui com vocês e começando essa série de lives, né? Boa noite, que eu intitulei, né, como Nua. E é o nome que veio para mim dentro dessa ideia realmente da gente começar a, de verdade, né, se desapegar, né, de tudo aquilo que não cabe mais, de tudo aquilo que nos aprisiona, né? Então entender a nudez nesse lugar, né? A gente está acostumado a ouvir falar sobre nudez num lugar sempre muito cheio de pudor, né? Muito cheio de não, tem que esconder. E quando a sociedade diz pra gente que a gente tem que esconder, ela tá dizendo pra gente que a gente tem que esconder não só o nosso corpo. Isso é só um disfarce do quanto esse não acesso à nudez nos reprime, nos oprime, nos obriga a recalcar toda a nossa potência, toda a nossa existência. O desapego é o primeiro passo quando a gente pensa num lugar de não sofrimento, numa possibilidade de viver sem precisar sofrer. Porque o que a gente percebe na humanidade é uma necessidade do sofrimento. É uma escolha pelo sofrimento. E essa escolha se dá a partir do momento que a gente precisa se apegar a algo. A partir do momento que a gente não consegue sustentar os momentos onde falta o chão, que são a grande maioria deles. A verdade é essa. Isso, Pri, vai me ajudando, colocando os highlights. E é sobre isso, né? Eu vou começar aqui, eu vou ler. Isso daqui é eu escrevi num post-it, né, de um livro que eu adoro, né, que realmente traz muitas ideias novas, traz muito esse lugar de se desapegar de conceitos que a gente está tão acostumado e que parece que cada vez mais, né, com as mídias sociais, a gente ouve a mesma coisa sempre. Só que ninguém te explica de verdade de onde vêm esses conceitos.
né? E ninguém te faz refletir sobre eles para ver até que ponto esses conceitos ainda são válidos ou são válidos para cada um de nós, né? Então tem um livro que fala, ele chama Quando Tudo Se Desfaz, de uma monja, né? Depois eu vou, quem tiver interesse, eu passo direitinho. E aí eu peguei um trechinho que eu escrevi aqui nesse post-it, que fala que o desapego, na verdade, é um desejo de conhecer, semelhante à curiosidade de uma criança de 3 anos. É um desejo de conhecer a nossa dor, para que a gente pare com essa necessidade de fugir do que dói, para que a gente encare a dor. Então, quando a gente desapega, a gente se entrega. Então, o tempo inteiro as pessoas falam, você tem que se entregar, você tem que se entregar, só que aí elas vão te dando várias coisas para você se apegar. Várias novas crenças, vários novos padrões. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que. Você tem que para se libertar. Você começa com tem que, não vai te levar para a liberdade. E são nessas ciladas que a gente cai o tempo inteiro aqui. E conhecer também, quando a gente desapega, a gente se entrega. Tô poética hoje. Conhecer o nosso prazer. Quando a gente desapega de todas essas ideias, de todos esses conceitos, de todas essas roupas, a gente se possibilita conhecer também o nosso prazer. Tanto para que a gente consiga assumir esses prazeres, mas também para que, entendendo que aquilo é um lugar de prazer, eu também evite me agarrar a isso o tempo inteiro. Então também existe aí um lugar de você não pode entrar em contato com o seu prazer. O que acontece quando eu sou proibida de entrar em contato com aquilo que me dá prazer? Quando eu não posso assumir que aquilo me dá prazer? Eu sou tomada por esse prazer. Na verdade, não pelo prazer, mas pelo desejo de sentir esse prazer. E aí eu levo isso para algum lugar. Porque isso está dentro de mim. E isso aumenta esse lugar do apego. Porque se eu não posso encarar, se eu não posso olhar, se eu não posso experienciar, eu me apego à expectativa de como seria se eu pudesse. Então a gente tem que começar a pensar no apego lá do início, né? Para desapegar eu preciso entender os meus apegos. Por que o ser humano precisa se apegar? Por que a gente tem a necessidade do apego? O que o apego traz para cada um de nós? Essa é a reflexão individual. Mas se a gente começa a pensar desde o início, né, quando a gente nasce, e esse é o exercício que eu quero fazer com vocês aqui em todas essas lives, né, é trazer essas reflexões. Inclusive vocês podem colocando aí o que vocês estão pensando também, né, mas é trazer essas reflexões para que a gente comece essa cadeia de pensamentos lá na frente. Quando a gente está no útero, porque todo mundo aqui é filho de alguém, não importa que situação, em que circunstância, todo mundo é filho de alguém. Cada um de nós aqui habitou um útero. A partir do momento que você sai daquele lugar, o bebê ele ainda tem uma sensação de simbiose com aquele ser que deu à luz. O bebê ele ainda é um com aquele outro indivíduo. Ou seja, existe ali um vínculo, um apego muito forte. Então a gente passa a nossa vida inteira buscando viver novamente essa situação. Porque o que ela nos traz?
sensação de segurança. Nós precisamos nos apegar a algo para que a gente se sinta seguro. Esse é o ponto. E cada um vai encontrar a sua boia. Porque é uma boia. Para quem está navegando num lugar completamente desconhecido, repleto de inseguranças, completamente impermanente. É nesse lugar que a gente vive. Nós não temos segurança. A gente tenta desesperadamente construir lugares onde a gente se sinta seguro. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Principalmente quando a gente ainda está num lugar muito imaturo, onde a gente sente que o chão falta o tempo inteiro, onde a gente não tem sustentação, onde a gente sente que cadê minha mãe, cadê meu pai? E a gente passa o tempo inteiro buscando simbolicamente essa mãe e esse pai em todas as nossas relações. E aí a gente gera esses apegos em relação às pessoas, mas não em relação à pessoa, mas em relação ao ideal que eu projeto naquela pessoa. E eu preciso me apegar à ideia de que aquela pessoa, ela vai me salvar, ela vai me dar segurança, ela vai me dar conforto. E eu me agarro nessa ideia. Mas o que acontece na grande maioria das vezes? Acontece que isso não acontece. Em algum momento a gente percebe que aquilo não é um lugar que vai estar sempre ali. Aquela pessoa não vai estar sempre ali. Aquele dinheiro não vai estar sempre ali. Aquele carro não vai estar sempre ali. Aquela saúde não vai estar sempre ali. Aquele pensamento, aquela ideia, aquela crença nem sempre vai me sustentar. E essa é a maturidade que vai mostrando pra gente que tudo isso é muito frágil para que a gente se apegue. E quanto mais a gente se apega à ideia de que essas coisas, essas pessoas, essas ideias, esses pensamentos vão nos livrar do sofrimento de lidar com a certeza da insegurança, mais inseguros a gente se sente. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a entender a importância do desapego. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, acho que foi o ano retrasado. São tantas emoções que tem hora que eu não lembro mais quando foi, né? Que eu fui fazer um retiro, né? Algumas pessoas que estão aqui já ouviram essa história, né? No Vipassana, que é um retiro de meditação de 10 dias, né? Então são 10 dias em silêncio e 10 dias meditando praticamente aí, dá umas 12 horas por dia de meditação, né? E lá a gente tem que ficar em silêncio e a gente não pode inclusive nem olhar para as pessoas, né? Então é aconselhado que não tenha nem o contato visual. E no final eu consegui fazer o exercício da meditação. O objetivo era conseguir ficar meditando por pelo menos 1 hora sem se mover, e a dor é insuportável. E a nossa mente tinha ali o trabalho de não se apegar à dor, mas também não se apegar às sensações de prazer durante a meditação. Então a instrução, né, do mestre que estava guiando, né, esse trabalho foi para que a gente não se apegasse. Toda vez que a gente passasse a nossa mentalização, assim, a nossa percepção do corpo, né, que tivesse um ponto de dor, que a gente tivesse a mesma reação que a gente passasse num outro ponto que não tivesse dor. Como se eu dissesse para minha mente, tá tudo bem. Nesse ponto onde não dói e naquele ponto onde dói é a mesma sensação. Eu estou sentindo a mesma coisa. Esse exercício é muito desafiador. No entanto que são 10 dias para você conseguir chegar nesse lugar e eu demorei 8. Né? Isso meditando 12 horas por dia. E a ideia era justamente a gente não ter apego.
E o apego, ele está tanto relacionado ao desejo, quando a gente se apega ao desejo de, mas o apego também está relacionado à aversão. Quando eu tenho aversão a algo, eu também estou apegada a isso que eu tenho aversão. Então hoje mesmo, né, eu estava atendendo uma paciente, né, falando sobre o pai, né, e ela com sentimento de muita aversão a esse pai. E aí eu trouxe para ela o tanto que esse pai cresce dentro dela diante desse sentimento de aversão. Então, aquilo que eu desejo é um lugar de apego, isso é óbvio, todo mundo fala, mas aquilo que eu tenho aversão também. Por isso que existe aquela frase, né? Tudo aquilo que eu nego me toma. Por quê? Porque eu tô apegada àquilo. Então, quando eu falo eu não quero ser como a minha mãe, como o meu pai, como o meu tio, a gente sabe o que acontece. A gente fica tão apegado a esse desejo de não ser como o meu pai, como a minha mãe, que quando eu menos espero, eu estou repetindo exatamente aquilo que eu repudio. E aí eu sofro. Ou seja, o apego, ele gera sofrimento. Aí você fala, mas é fácil desapegar das coisas? Não. Para isso a gente precisa encontrar esse lugar de aceitação de que às vezes a gente precisa ficar num lugar onde não existe esperança. E a gente precisa sustentar esse lugar. Porque é ele que vai mover a gente. Apesar que aqui já é um outro assunto, né? Que é a importância da gente entender que para que a gente se mova, a gente não vai se sentir seguro. Se a gente se sentisse seguro o tempo inteiro, ninguém se movia. A gente sabe disso. Mas a gente tenta fingir que não, eu quero uma vida segura. Eu quero poder ficar aqui apegado a todas as crenças que eu acho que me sustentam, que eu acho que sou eu. Eu quero ficar apegada à ideia de que eu sou isso, de que eu sou aquilo. Eu quero acreditar que eu sou essa pessoa. Não. Simplesmente seja. Seja aquilo que você consegue expressar hoje. Se desapegue também da ideia de que eu tenho que saber quem sou eu. Um paciente também um dia me trouxe isso dele. Não, o que me desespera é que eu não sei quem eu sou. Aí eu falei para ele, bem-vindo ao clube. Quem sabe quem é? A gente está aqui justamente para ser, ou seja, para desenvolver um ser. A gente não chegou aqui pronto. Só que a gente fica apegado a esse desejo de eu sei quem eu sou. Na verdade tem essa crença, né? Não, mas eu sei quem eu sou. Será? As ideias que nós temos sobre nós, elas são construídas a partir do olhar e julgamento do outro, numa primeira instância. A sociedade obriga as pessoas a saberem quem são. Na verdade, a sociedade não obriga, né, Rafa? Na verdade, a sociedade não obriga a gente a nada. O problema é quando a gente não tem consciência de nós mesmos. Quando a gente não tem consciência de nós mesmos, a gente deixa com que a sociedade, o outro, nos diga o que nós temos que fazer ou o que nós não temos que fazer. Mas nós temos as escolhas. A questão é que também assumir essas escolhas faz com que a gente precise assumir as responsabilidades. E para assumir a responsabilidade sobre aquilo que eu escolho, indo contra o que aquele demanda de mim, tem um preço. Quando eu decido me desapegar dessas demandas também, inclusive sociais, eu pago um preço. Existe muita renúncia nesse caminho. Quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas romantizam.
A gente sabe disso. As pessoas romantizam, muitos profissionais mentem, dizendo que, ó, isso aqui, ó, você vai lá rapidinho, você já sabe quem é você. Já descobre seu propósito. Já dizia o Renato Russo, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Pois é. Só que a gente não sabe. A gente não sabe. Né? E é essa angústia que, de alguma forma, une a todos nós. Esse não saber. Mas que ele é tão desesperador que faz com que as pessoas comecem a criar narrativas como se soubessem. E principalmente como se soubessem como fazer o outro descobrir. Sendo que é um processo. Quem me conhece aqui há muitos anos sabe disso. Quem era a Mayra? Quem é a Mayra hoje? Quem pode ser a Mayra? A Mayra pode ser tanta coisa. Tanta coisa. Existe uma essência que sempre esteve aqui. E é ela que me guia. Mas tem toda uma periferia de atributos, de características, de condutas que foram sendo construídas, foram sendo desenvolvidas, justamente porque eu me desapeguei de tudo aquilo que diziam que a Mayra era. Principalmente o que minha família dizia. E eu sempre falo isso. Se você quer descobrir de verdade a sua potência, se desapega completamente dos julgamentos da sua família. Bons ou ruins, não importa. Né? Características que são ditas, ó, a Mayra é isso, a Mayra é aquilo. A gente compra esse questionador. Rafa, você me conhece bastante. O desconhecido gera o desespero de uma forma em que as pessoas se cobram por ter todas as respostas, quando na verdade a gente nem sequer entendeu as perguntas. Exatamente, Pri. E essa é a sociedade que a gente vive, né? A sociedade das respostas prontas. Todo mundo tem resposta. É impressionante, né? Nunca vi tanto mestre. Mas a gente esquece de fazer as perguntas. E é por isso que, né, eu tenho o trabalho que eu tenho. Porque eu sempre gostei das perguntas. Eu sempre me perguntei. Eu olhava e falei assim, gente, não é possível. Por que eu faço isso? Por que para mim é importante isso ou aquilo? Por que eu não consigo deixar de tomar leite antes de dormir? É um apego. E os apegos também, a gente precisa lembrar que eles estão sempre, quando a gente fala assim, eu tenho um apego, sei lá, ao meu carro, eu tenho apego à minha máquina fotográfica, eu tenho apego ao meu cachorro, né? O apego, na verdade, o que tá por trás desses apegos, a essas coisas que a gente não consegue soltar, são afetos. De alguma forma, aquele objeto, aquela pessoa, simboliza algo que me afeta. E é um afeto familiar, não necessariamente bom. Mas é um afeto familiar. E eu me apego porque esse afeto familiar está relacionado a algo que foi construído lá na infância, que era um período onde, entre aspas, eu me sentia segura. Então eu me apego a este elemento que simboliza algum tipo de segurança. Não porque é seguro de fato, não porque vai me dar segurança de fato, de forma concreta, mas porque me dá a sensação de estar segura. E aí eu agarro aquilo, como se fosse uma boia salva-vidas. Assim como eu agarro crenças, ideias e os pensamentos. E aí é onde entra, né, uma das ferramentas que eu venho realmente falando bastante ultimamente, que é a meditação. Onde a gente faz esse exercício
de desapego daquilo que a gente pensa. E como que a gente faz isso? A gente pensa. A gente deixa o pensamento vir. A gente não gera aversão ao pensamento. Na hora que você está meditando, você exercita essa capacidade mental de desapego. Começando pelo desapego desses pensamentos. Então vem um pensamento e você observa, ah tá, tô com raiva. Tô com raiva. Não, não pode sentir raiva. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Ah não, mas eu não posso sentir raiva. Ai, como é ruim sentir raiva das pessoas. Não posso sentir raiva da minha mãe. Não posso sentir raiva do meu pai. Pode. Mas a sociedade diz que não pode. E nesse processo da meditação, que não precisa ser necessariamente a meditação, mas você pode exercitar isso ao longo dos seus dias, daqui para frente, por exemplo, sentiu raiva de alguém, acolhe essa raiva. Não gera aversão. Porque quando a gente gera aversão, existe um apego. E aí entra em sofrimento. Então, sentir raiva? Sentir raiva. Deixa eu olhar para essa raiva. Deixa eu ver como que ela está atuando no meu corpo. Deixa eu perceber as sensações do meu corpo quando essa raiva está chegando. Deixa eu tentar entender de onde está vindo essa raiva. Essa raiva é dessa pessoa ou está acontecendo aqui agora uma situação familiar e essa situação que aconteceu em algum momento me gerou essa raiva, eu não pude expressar naquele momento, provavelmente na infância, mas agora, diante dessa pessoa, eu posso expressar. E aí eu vou entendendo esse mecanismo e eu vou entendendo que essa raiva é minha, não é do outro. Então eu tenho que lidar com essa raiva que é minha. E eventualmente ela vai sair. Porque acontece. Mas eu aprendo a ter autocontrole. Por que eu consigo ter autocontrole? Porque eu me desapego da aversão a esses sentimentos, a essa emoção, a essas emoções. É sobre isso. E aí a gente pode, quando a gente fala de apego, a gente pode ir para as relações. Quando a gente fica apegado a alguém. Esse é um outro campo que a gente vê acontecendo muito. O apego é diferente do vínculo. Essa diferença também precisa ser feita. Quando eu tenho vínculo, eu tenho duas pessoas realizando ali uma troca de afetos saudáveis. E que a gente aprende a desenvolver isso com o outro, e normalmente na infância. É o primeiro lugar onde a gente desenvolve ou não essa capacidade de criar vínculos. Mas quando eu tenho relações nesse período da vida que não são relações onde existe sensação de segurança e confiança, eu não desenvolvo essa capacidade de gerar vínculo. E aí eu vou atuar nesse lugar do apego. Eu vou começar a ter a necessidade do outro, como se ele fosse suprir esse buraco, esse vazio que existe em mim, pela incapacidade de gerar vínculo, que eu deveria ter aprendido com os meus primeiros cuidadores, as minhas primeiras figuras de amor, teoricamente. Aí você fala, não vai ser possível nunca mais a pessoa conseguir fazer isso, ela sempre vai estar nesse lugar do apego, nesse lugar que a gente pode trazer, quando fala de relações, de dependência emocional, que é um outro tema que a gente precisa falar aqui, que também tem sido falado de um jeito muito estranho e questionável, né? É possível que a pessoa consiga transformar esse lugar.
justamente a partir das relações com outras pessoas, que vão ensinar, já mesmo na vida adulta, a essa pessoa aprender a confiar no outro. Aprender esse lugar de criar vínculo com o outro. Não precisando mais atuar nesse lugar de apego, do desejo de possuir o outro, que é o que gera normalmente quadros de ciúmes, enfim, todas essas paranoias, etc e tal, né? Todos esses adoecimentos que a gente vê nas relações e que as pessoas não estão conseguindo mais lidar. E por isso elas preferem não criar vínculos, porque dá trabalho, é dolorido, porque você precisa olhar para esses lugares, para esses apegos e abdicar deles. Largar o osso, né? Então é sobre isso, né? Podemos considerar que o apego também está relacionado a memórias afetivas. Eu não sei se você perguntou agora ou se você perguntou antes, porque só agora que eu rodei aqui para ver, mas eu acredito que está nisso que eu acabei de falar, né? Que está totalmente relacionado. Assim, existem pessoas que têm esse lugar de se apegar, de precisar dessa segurança desesperadamente. Foi bem antes. Olha lá, estamos conectados, hein, Pri? Estamos conectados, né? Porque agora que eu vi que eu tô, né? Que eu tava lá em cima, não tava vendo as perguntas que estavam chegando, né? Mas é isso, né? Então, assim, tá relacionado. Na verdade, tudo, né? Toda a nossa construção está relacionada a essas memórias, né? Essas memórias afetivas, né? Que é outro lugar também que a gente precisa questionar muito, né? O quanto que das coisas que a gente fala, eu lembro que foi assim. Muitas vezes existe um lugar da fantasia e existe um lugar realmente assim, a pessoa cria essas memórias, né? Porque quando ela fala, eu lembro que eu estava em cima do cavalo. Se você diz que você lembra que você estava em cima do cavalo, talvez não tenha acontecido, porque como que você vai ter a imagem de você mesma? Sendo que você é espectadora. Então, só trazendo isso. Que eu acho que é bem interessante, né? Muita gente não para pra pensar nisso, né? Eu lembro que eu estava lá, tá? Como que você viu você lá se você era quem estava vendo? Né? Então tem muita coisa que a gente precisa se questionar em relação a isso. Mas, resumidamente, né? Deixa eu ver a hora aqui, que minha ideia é fazer meia hora, né, de live, entre meia hora e 40 minutos. Eu acredito que, assim, deu pra gente conversar um pouquinho hoje, né, sobre essa questão do apego, né, a importância da gente trabalhar essa capacidade de desenvolver, né, musculatura emocional para lidar com a impermanência e com a insegurança diária nesse processo vida, para que a gente não precise se apegar às coisas, às pessoas. A importância da gente poder se desapegar das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Porque esses pensamentos, muitos deles são ruídos. A gente sabe disso, né? O tempo inteiro vem a pergunta para mim, né, no consultório. Tem uma voz na minha cabeça que me diz para fazer isso, a outra me diz para fazer aquilo. E aí? Eu preciso conseguir diferenciar essas vozes. E para eu diferenciar essas vozes, eu tenho que me desapegar daquela forma de pensar. Hoje mesmo, atendendo uma paciente, ela falando uma questão com um parceiro, né? E ela falou, não, eu nem falei para ele porque eu sei como ele vai reagir. Não, a gente não sabe. Porque aquele parceiro ontem tinha uma postura reativa, tinha ali um lugar, né, uma forma difícil de lidar com algumas questões, mas talvez amanhã ele não tenha mais. Talvez ele tenha entendido alguma coisa no último conflito que tenha gerado uma mudança da forma dele pensar.
Então eu não posso atuar a partir de um lugar que eu acredito que o outro é assim. Eu não posso me apegar a essa ideia de que eu sei quem é o outro, de que eu sei como o outro vai reagir o tempo inteiro, de que eu sei como eu sou. Não, eu nem vou fazer isso porque eu sei como eu sou. Faz, criatura! Faz! Porque pode ser que você se surpreenda. Pode ser que você perceba que não, você não é mais aquela. Só que para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entrar num outro processo, que é o processo do luto, né? É o processo do luto, que o luto, ele não tá só nessa despedida, né, das pessoas quando elas morrem. O luto tá em todas as despedidas que a gente precisa fazer ao longo da vida, inclusive a despedida das coisas que a gente acredita. A despedida daquilo que eu acho que eu sou. Eu, por exemplo, agora tô aqui, até esqueci de tomar meu chá. A despedida da Mayra, que fazia live tomando vinho. Que a Mayra não toma mais vinho. A Mayra toma chá agora. Entende? É fácil passar por esses processos? Não. De olhar e todo mundo falar, nossa, mas você não vai beber? Nem uma cervejinha? Nem um álcool? Não. O que aconteceu? Você não é mais a mesma. Uau! Como é bom ouvir isso. Como é bom ouvir isso. Sinal de que eu desenvolvi alguma coisa. Sinal de que houve evolução. Mas eu preciso fazer o luto dessa Mayra. Eu preciso fazer o luto, aliás, da Mayra todos os dias. Porque eu aprendi que a gente é oceano. A gente flui. Parar de brigar com a vida. Quem se apega tá brigando com a vida. E adoece. Aquele apego de que eu achava que, né, assim, vários pacientes sofrem com isso, né? Que o meu pai me rejeitou, que não sei o quê. Tá? Pode ser que aconteceu. Mas quando a gente ficar apegado ou apegada a essas sensações, a gente está se envenenando. Muitas vezes esse pai já morreu. E a gente está ali, ruminando aquilo. Ruminando, a gente está apegado à dor. E a gente não quer olhar essa dor por outros ângulos que digam pra gente que talvez não tenha sido bem assim. Talvez exista uma outra história possível dentro desse contexto de uma possível rejeição ou abandono. Não, mas foi isso mesmo, ele me abandonou, ele me rejeitou. Eu não deslegitimo essa versão. Mas será que ela te faz bem? Será que é inteligente continuar apegado, apegada a essas narrativas que nos geram dor e sofrimento todos os dias? Essa é a questão. E é quando eu desenvolvo essa mentalidade que eu entendo o que é o poder de escolha. Escolher os meus pensamentos, escolher as minhas narrativas. Me desapegar dessas verdades que me contaram. Seu pai isso, seu pai aquilo, sua mãe aquilo, sua mãe... No que eu quero acreditar? Ah, Mayra, mas aí eu tô mentindo pra mim. E quem disse que o que você tá fazendo até hoje também não pode ser uma mentira? Pelo menos que a gente escolha uma mentira que nos liberta. E a gente pode fazer isso. A gente pode se desapegar de uma mentira
que nos torna completamente prisioneiros desse ciclo de sofrimento que o apego gera. E é sobre isso, né? Então, agora já deu nosso horário, né? 22 horas e 4 minutos, 5 minutos. Virei abóbora. É isso, amores. Que bom que pudemos estar aqui um pouquinho, né? E agora, próxima live. 21 e 21 e 8 e 8 tem algum significado? Tem, sempre tem, né? 21 e 21, porque assim, primeiro que eu gosto desses horários sincrônicos, né? Esses horários onde eles se repetem, né? E geralmente acontece muito quando a gente tem uma conexão, né? Quando a gente tem a consciência de que tudo está baseado em sincronicidade, nada é por acaso, né? E 8 do 8, a mesma coisa, 8 do 8 é ótimo, né? 8 horas e 8 minutos também. E o 3 é um número que eu gosto muito, né? Quando é 2 mais 1, né? Que dá 3, que é uma potência da completude, é um número divino, né? E o 8 eu também gosto muito, porque é o número da materialização, né? Ele traz aí o poder da gente materializar as coisas, da gente fazer acontecer. E é o mês de agosto que a gente sabe, né, Rafa, que é o melhor mês do ano. Os leoninos. Sempre são portais, são portais. E é isso, meus amores, né? Que bom, cadê? Fabi, que bom que você gostou. E vamos lá. Linda. A Priscila tá ali de rir, né? Gente, adorei estar com vocês aqui, né? Nessa véspera de feriadão. E a gente se fala de novo na segunda-feira, né? 8 e 8. E o tema vai ser divulgado nos meus stories no domingo. Que bom. Adorei vocês aqui também. Um beijo grande. Boa noite.